ouvir um pouquinho do nosso doutor Felipe Medon sobre a iniciativa brasileira de regular a matéria, né? Então, Felipe, conta para a gente, por favor, qual foi o contexto aí em que foi criada essa comissão de juristas para opinar sobre esse projeto de lei para regular a inteligência artificial? Conta um pouquinho para a gente dos bastidores, você que participou ativamente aí como um dos membros da comissão, como é que isso surgiu e como é que foram os trabalhos? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, dar boa noite a todas e a todos, agradecer imensamente pelo convite aqui do IDS, pelo privilégio de poder estar aprendendo aqui com a doutora Carolina, doutor Luca, e com você, Felipe, Patrícia, as conversas que a gente já teve aqui antes de começar. É uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão caro a nós todos, que é a inteligência artificial e regulação. Bom, tentar fazer aqui um breve panorama de como surge essa discussão legislativa no Brasil. A gente tem alguns projetos de lei apresentados tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. O projeto de lei que ficou mais conhecido foi o projeto de lei 21A, que é o substitutivo da Câmara dos Deputados de 2020. Esse projeto foi aprovado em regime de urgência, ele tramitou em regime de urgência, e esse projeto foi aprovado ali em 2021, finalzinho de 2021, chegou no Senado. O que aconteceu com esse projeto de lei? Esse era um projeto de lei que ele recebeu muitas críticas, especialmente da sociedade civil, especialmente se criticava o fato de que ele tinha um caráter muito principiológico e não concretizava tanto direitos. Havia uma preocupação séria com o regime de responsabilidade civil previsto por esse PL, e a pressão das entidades por um maior aprofundamento do debate fez com que o Senado parasse e refletisse e criasse uma comissão de juristas, da qual tive a honra de fazer parte como membro, para que a gente pudesse realmente parar e aprofundar o tema. Basta a gente pensar que a Europa está discutindo isso com profundidade há pelo menos 5, 6 anos. Como que a gente pretendia ter uma lei brasileira sobre esse tema, um tema tão importante, com tantas repercussões, sem um aprofundamento maior? Então, acho que essa foi a vontade política do Senado, parar e refletir. Então, assim foi a nossa comissão. Nós trabalhamos ao longo do último ano, de 2022, e apresentamos ali no início de dezembro o nosso relatório final da comissão de juristas, em que a gente traz aqui uma proposta que é bastante diferente da proposta apresentada na Câmara dos Deputados. O nosso substitutivo, ele busca ser mais detalhista, é uma regulação mais abrangente, então concretiza mais direitos, é menos principiológico e prevê mais procedimentalizações, o que, por outro lado, gera algum tipo de crítica, especialmente de quem acha que houve ali algum excesso, por excesso, por exemplo, de exigências de documentações, que poderia, enfim, de certa forma, ser um entrave ao desenvolvimento. Essas são algumas críticas que têm sido levantadas por setores especialmente mais ligados ao mercado. Mas como que foi o processo legislativo? Isso foi muito rico. A nossa comissão, eu acho que a grande virtude foi ter ouvido mais do que falado. Então, nós fizemos seminários, tanto nacionais como internacionais, audiências públicas. Então, nós pudemos ouvir aquilo que as pessoas tinham para nos dizer. E um ponto interessante que eu destaco é como que os participantes de fora, especialmente aqueles que vinham do sul global, destacavam a importância de que o Brasil era um dos first movers do tema. Então, o Brasil tem tudo para ser um dos primeiros países a legislar sobre esse tema, especialmente com a perspectiva do sul global, que traz algumas preocupações que são distintas dos países que exportam mais a tecnologia, como é o caso dos países asiáticos e até mesmo da Europa. Então, esse é um outro ponto também bastante importante dentro desse contexto. Agora, pensando um pouco, prospectando ali para o futuro, projetando o futuro, a gente não sabe qual vai ser a pauta legislativa, pelo menos pelo que a gente tem visto agora. Existe uma pressão muito grande para legislar a regulação das plataformas. Então, esse é um tema que talvez esteja aí na dianteira do debate legislativo de tecnologia, mas eu não tenho dúvidas de que a nossa regulação da inteligência artificial, seja pelo nosso substitutivo apresentado no Senado, seja por outras iniciativas, é um tema que está aí na agenda, pelo menos para os próximos 4 anos. A não ser que apareça um outro Snowden para acelerar esse processo, né? Como foi no caso da proteção de dados, né?
Medon, você nos contou, falou um pouquinho sobre responsabilidade civil, que é um dos grandes temas. No final das contas, qual foi a direção que tomou esse projeto de lei? Como vocês estão vislumbrando a regulação da responsabilidade civil em termos de IA? Bom, essa é uma pergunta que é muito desafiadora, porque, como eu disse anteriormente, um dos pontos mais criticados no PL 21A de 2020 aprovado na Câmara era justamente o regime de responsabilidade, porque ele sugeria a prevalência de um regime de responsabilidade de natureza subjetiva, o que gera para as vítimas dos danos causados por IA uma dificuldade muito grande na produção de provas. Claro, ele fazia uma diferenciação, apartando ali o regime do CDC, mas, ainda assim, a gente tinha ali uma questão bastante tormentosa. E esse ponto da responsabilidade, e é curioso a gente trazer aqui essa observação, ao longo dos seminários e audiências públicas que nós realizamos na Comissão de Juristas, algo muito peculiar aconteceu. Em todas as mesas, alguém levantou o tema da responsabilidade civil. Então, a gente não estava falando de responsabilidade civil, havia mesa própria e o tema da responsabilidade civil era levantado, porque é um tema que traz muita repercussão, tanto para a vítima, que tem a reparação integral posta em risco, por um lado, como para quem está desenvolvendo a tecnologia e quer ter segurança jurídica para desenvolver essa tecnologia. Então, qual foi a tônica dos debates? A comissão, quando ouviu os especialistas próprios de responsabilidade civil numa mesa, os brasileiros disseram, de forma muito uníssona, não é preciso regular o tema. Então, os especialistas brasileiros ouvidos disseram que não era preciso regular a responsabilidade civil, que isso poderia até gerar uma fratura do sistema de responsabilidade civil que nós temos. Por outro lado, existe um clamor muito grande por segurança jurídica. Ainda que a gente não fosse criar um novo modelo de responsabilidade civil, pelo menos que a gente ordenasse de alguma forma para trazer um pouco mais de previsibilidade. Então, buscando ali trazer um equilíbrio, a nossa comissão acabou saindo por uma solução que era, digamos, um pouco mais compromissória. Eu tenho dito que a gente fez um recorte que era subjetivo e um recorte objetivo. O que significa isso? Subjetivo, porque esse regime proposto pela comissão, ele vai ser aplicável apenas aos operadores e fornecedores de IA. Então, ficam de fora, por exemplo, os fornecedores, lá para os fins do CDC, o Estado e os usuários não profissionais. Então, a pessoa que tem um veículo autônomo, dirige esse veículo na rua, é proprietária, causa um dano, ela não estaria ali abarcada por esse regime de responsabilidade previsto por esse anteprojeto. E além desse recorte subjetivo, há um recorte objetivo. Ou seja, quando nós tivermos as hipóteses, a gente vai diferenciar esse regime de responsabilidade a depender do tipo de risco envolvido. Então, se tivermos os riscos proibidos, excessivos ou alto risco, que estão ali elencados num rol previsto também lá no documento, o regime de responsabilidade seria, em princípio, de natureza objetiva. Já para os demais casos, que acabam sendo aquilo que a gente chama de baixo risco, o regime de responsabilidade seria subjetivo, com culpa presumida e inversão do ônus da prova. Então, essa foi a sistemática proposta pela comissão. Ela ainda tem muitos debates. Tem até um outro ponto importante que é trazido também em relação à experimentação, ambiente de experimentação, as sandboxes regulatórios, uma norma que diz, inspirada na versão primitiva do AI Act europeu, de que danos causados no âmbito dessa experimentação das sandboxes, eles devem ser reparados, então não há um escudo de imunidade para quem desenvolve e causa um dano ali dentro daquele contexto. Então, esse é um tema que, com certeza, é dos mais polêmicos e a gente tende a ter um maior aprofundamento dessa discussão agora com o avançar da tramitação legislativa no Senado. Uau, acho que a gente não vai, pela sua explicação, a gente não vai chegar num denominador comum tão cedo, né? Realmente é muito complexo, não só de como você vai responsabilizar, mas das diferentes situações em que você pode enfim, se ver diante. Vou começar, por favor, com o Felipe Medon. E, Felipe Medon, se nos seus comentários finais você puder abordar uma questão mais principiológica, quais são os princípios que mais lhe chamam a atenção da regulação de IA no Brasil, especificamente,
seria ótimo. Felipe. Aproveitando aqui, desde já, para agradecer mais uma vez pelo convite. É tão enriquecedor de poder aprender aqui com todos vocês. Já deixando também disponível para quem quiser depois entrar em contato, minhas redes sociais, o Instagram, o @felipe.medon. A gente sempre está postando lá conteúdo em relação a esses aspectos da inovação tecnológica. E a gente pode fechar, então, essa fala, trazendo aqui alguns aspectos que me parecem fundamentais do ponto de vista mais principiológico da regulação das novas tecnologias, e especialmente da inteligência artificial. O primeiro deles, e é um ponto que a gente destaca muito, e que é um fundamento lá do documento produzido pela Comissão de Juristas, é a centralidade humana. A gente não pode esquecer em nenhum momento que o ser humano é o centro de toda a discussão. Toda regulação de tecnologia, ela deve ser feita para o ser humano e pelo ser humano. Além disso, a gente não regula a tecnologia, mas as aplicações da tecnologia e como elas influenciam o ser humano. Tem uma frase que eu gosto muito do Jack Balkin, que ele diz que, no fundo, as nossas interações com a inteligência artificial não são com a inteligência artificial, são com as pessoas que estão por trás da inteligência artificial. As pessoas que se beneficiam, que se utilizam daquela inteligência artificial. Então, a regulação ela deve ser voltada para a centralidade do ser humano e da proteção do ser humano. Dois outros princípios que eu destacaria. O primeiro é a supervisão humana efetiva, ou Effective Human Oversight, que foi um ponto muito abordado pelos especialistas internacionais nos seminários que nós tivemos e que acabou sendo incorporado, dentre outros, pelo artigo 3º do anteprojeto, que traz esse princípio. É a ideia de que a gente deve, o tempo todo, buscar a supervisão e a garantia, especialmente daqueles sistemas de inteligência artificial que possam representar um risco maior para as pessoas. E o que significa uma supervisão humana efetiva? Significa não apenas você ter aquilo que na Europa se chama de rubber stamping, a pessoa que vai carimbar ali uma decisão tomada por um algoritmo, como um funcionário ali que simplesmente está alheio, não tem capacidade de intervir naquilo diretamente. E, além disso, essa pessoa tem que ter a capacidade importante de estar atenta para os impactos que a tecnologia pode ter nela, aquilo que a gente chama do automation bias. A pessoa tem que estar sabendo que a tecnologia pode influenciar ela, tanto para acreditar como para desacreditar na tecnologia. Então, esse é um outro ponto que é ressaltado lá no anteprojeto. E eu acho que o último princípio que eu destacaria como muito importante é o princípio da educação. Esse foi um princípio de inspiração na Carta da Unesco de Princípios que a gente traz no anteprojeto, em que lá eles tratam isso como literacy and awareness, a gente traduziu como educação e conscientização. E a ideia, no fundo, e isso dialoga muito com a recente lei, a 14.533, de 2023, que disciplina a Política Nacional de Educação Digital, é a importância de que as pessoas sejam capacitadas para lidar com o fenômeno tecnológico. Mas, é claro, a gente não pode esquecer nunca que, para lidar com o fenômeno tecnológico, primeiro eu tenho que garantir o acesso. Então, é uma etapa dupla. Primeiro, eu garanto o acesso à tecnologia e, segundo, eu empodero essa pessoa a lidar com essa tecnologia. Porque de nada adianta você ter uma obrigação legal que diga, olha, você está conversando com um chatbot, se eu não consigo que essa pessoa entenda o que é um chatbot e o quanto que isso representa e quais são os seus direitos. Então, essa literacia, esse letramento digital, ele é muito importante para a gente efetivar a inteligência artificial voltada para o ser humano e para a proteção de direitos fundamentais.